Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores membros do Governo, Senhoras e Senhores deputados. Começo agradecendo a todos aqueles que tornaram possível o 25 de Abril. Nunca é demais fazê-lo. Um sentido obrigado aos capitães de Abril, mas também a todos os que se opuseram à ditadura, à ação heroica com um custo enorme para muitos. A própria vida, a sujeição à tortura, a supressão da liberdade. Luta heroica pela liberdade que teve a participação de muitos democratas madeirenses. Aliás, o primeiro grande ato de oposição à ditadura ocorre com a Revolta da Madeira. Um enorme gesto de coragem, força e determinação do povo madeirense em prol da democracia e pela descentralização e contra a injustiça e a miséria. A nossa homenagem aos homens que lideraram a Revolta da Madeira: Adalberto Sousa Dias, Fernando Freiria, José Mendes dos Reis, Carlos Vilhena, Silvio Pélico, Manuel Ferreira Camões e ao cidadão natural do Porto Santo, Pestana Júnior. Mas também ao povo madeirense, que, juntando-se aos militares revoltosos, foi elemento fundamental para que durante um mês a ditadura militar estivesse suspensa na Madeira, ao contrário do que aconteceu em vários pontos do então Império, onde a falta de respaldo popular levou à rápida aniquilação das sublevações. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores membros do Governo e da Assembleia, a liberdade, finalmente conquistada pelo 25 de Abril, é indissociável e inerente à dignidade da pessoa humana, valor primeiro e absoluto de qualquer regime democrático. A dignidade dos portugueses e dos madeirenses foi restabelecida pelo 25 de Abril. Nós, os agentes políticos, temos uma especial responsabilidade de honrar o espírito de Abril. Os nossos atos devem ser sempre pautados por uma vontade forte e contínua de contribuir para o fortalecimento da democracia, dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e para o progresso e prosperidade do país. O respeito pela dignidade da pessoa humana é o fundamento para esta agenda. E no que concerne à promoção do bem-estar social e económico, uma atenção particular deve merecer as pessoas mais desfavorecidas. O progresso económico e social não é um valor em si mesmo, mas sim um instrumento ao serviço da dignidade da pessoa humana. Daí a necessidade de fortalecer a coesão social e o combate às desigualdades sociais excessivas. É por isso nossa incumbência imperiosa criar condições para garantir uma efetiva igualdade de oportunidades para todos. Conjugar liberdade e solidariedade é o caminho para chegarmos a sociedades que assentem na livre iniciativa de cada cidadão e sejam, em simultâneo, socialmente coesas. Uma sociedade justa, cidadãos iguais em direitos e oportunidades. Uma sociedade em que todos nascem iguais. Mas não uma sociedade onde todos devem viver iguais, que penaliza os mais dinâmicos, os mais criativos e inovadores e só leva à pobreza. Só assim seremos fiéis aos valores do personalismo cristão, sempre constantes no ideário e na ação do saudoso Francisco Sá Carneiro. Só conjugando desta forma os valores da liberdade, da igualdade e da solidariedade, seremos fiéis ao genuíno espírito do 25 de Abril, que muitos tentaram perverter, lutando por soluções totalitárias que levariam Portugal de volta a uma nova ditadura. Senhores Presidentes, Senhoras e Senhores membros do Governo e da Assembleia, cito José Rentes de Carvalho, página 167 do seu livro A Ira de Deus sobre a Europa. Por essa terra sofro, dói-me em desmesura o vê-la pobre, sempre em atraso, madrasta para com a maioria dos seus filhos. Das belas promessas de igualdade, progresso e justiça que a democracia iria cumprir, a triste realidade é a de um país injusto, onde em 2007 80% da fortuna nacional é detida por 20% da população. Portugal surge na Europa em último ou penúltimo lugar em taxa de risco de pobreza,
desemprego, risco de pobreza de pessoas empregadas, desigualdade na distribuição do rendimento e abandono escolar. Fim de citação. Isto era o que ia na alma de um transmontano de gema que vivia na Holanda há mais de 50 anos e que a havia adotado como sua segunda pátria. Este é um balanço duro, mas real. Este balanço, porque referente a 2007, não tinha ainda em conta as pesadas consequências da profunda crise que culminou com o memorando da Troika na sequência da bancarrota em que José Sócrates deixou o país. E neste balanço não constam os enormes problemas que explicam a debilidade da nossa economia, a corrupção que atingiu proporções inimagináveis, com um ex-primeiro-ministro dela acusado, o clientelismo e amiguismo, a cultura da cunha que secundariza uma assente no mérito, a fraqueza da sociedade civil, com pouco espaço de afirmação perante um Estado omnipresente. Um Estado que já suga em contribuições e impostos quase 37% do que produzimos. Esta a maior carga fiscal desde 95, mesmo superior à carga fiscal no ano do enorme aumento de impostos decretado por Vítor Gaspar. Caso para perguntar onde está o fim da austeridade tão proclamado pela geringonça. E neste balanço não consta a fraqueza da política orçamental na base de 3 bancarrotas, no espaço de uma geração, que ficam como uma mancha para a história da democracia portuguesa. Porque não aprendemos com os erros cometidos, porque não somos capazes de realizar políticas anticíclicas, de criar almofadas financeiras em tempo de crescimento económico para as usar em tempo de recessão. Porque fazemos sempre como a cigarra e quase nunca como a formiga. Porque estamos sempre a escavar a próxima crise financeira. Senhores Presidentes, senhoras e senhores membros do Governo e da Assembleia, mas nesta lista de Rentes de Carvalho consta uma clara denúncia da fragilidade do nosso Estado Social. O problema não é tanto distribuirmos pouco, até porque só podemos repartir o que produzimos. O problema essencial é distribuirmos de forma injusta, a um tal ponto que o Estado Social mais parece um Estado antissocial, porque muito fraco na redução da pobreza e no combate à desigualdade social. Na verdade, enquanto na Dinamarca, no período de 2000 a 2010, 60% das pessoas em risco de pobreza deixaram essa situação, em Portugal foram apenas 25%, o quarto valor mais baixo dos países da OCDE. Já no que concerne à redução das desigualdades sociais, atente-se no seguinte: em Portugal, mais de 60% das transferências sociais são distribuídas à metade mais rica da população, quando a média na OCDE é de 35%, aparecendo de novo a Dinamarca como o país socialmente mais justo. A nossa consciência social-democrata faz-nos apelar para a necessidade absoluta de inverter esta situação. Portugal, se quer ser um país mais justo, com mais coesão social, com menos pobreza e desigualdade social, necessita de um verdadeiro Estado Social. Senhores Presidentes, senhoras e senhores membros do Governo e da Assembleia, acabei de vos deixar uma lista dos problemas mais agudos de que o país padece. Alguns deles são também problemas nossos, da região autónoma da Madeira. Entendi que a melhor forma de celebrar e comemorar o 25 de Abril não era tanto exaltar os feitos, as conquistas, mas sim colocar o foco no muito que temos de andar para fazer de Portugal um país melhor. E colocar também o foco na necessidade de avançarmos a um passo mais rápido. Somos lentos porque prisioneiros de interesses corporativos que tornam difícil executar uma agenda pautada pelo bem comum. Não fora a nossa integração na União Europeia e o Estado da Nação seria bem pior. Estamos melhores não apenas pelos bilhões de euros que a Europa atribuiu a fundo perdido a Portugal, mas acima de tudo pela pressão que sobre nós exerceu
para a obtenção de objetivos ambiciosos. Se não houver quem, a partir do exterior, nos force, nos pressione para a mudança, nada feito. Foi esta pressão externa, exercida pela Europa para fazer de Portugal um país melhor, mais próximo da média europeia, a grande vantagem da nossa pertença à União Europeia. A União Europeia, que é oportuno recordar nesta ocasião, constitui também o grande fator de consolidação e fortalecimento da nossa jovem e frágil democracia. Senhores Presidentes, senhoras e senhores membros do Governo e da Assembleia, a liberdade conquistada com o 25 de Abril assumiu uma expressão própria na Madeira e nos Açores. A liberdade na Madeira chama-se autonomia política democrática, uma velha aspiração de muitas gerações de madeirenses e porto-santenses. O 25 de Abril permitiu o reconhecimento pela Constituição de 76 do direito à autonomia política. A Constituição reconheceu o nosso direito à diferença, que tem por base uma identidade própria da comunidade madeirense. A Constituição reconheceu o direito do povo madeirense a autogovernar-se. Ao contrário do que muitos afirmam, é necessário deixar bem claro que a autonomia política não foi uma dádiva, uma outorga da Constituição. A Constituição limitou-se a reconhecer a realidade insular muito específica da Madeira e a garantir, como consequência, o direito à sua existência como região autónoma. Não outorgou, limitou-se a reconhecer o seu direito à autonomia política, até porque a identidade própria da Madeira era muito anterior à Constituição. Este direito à autonomia implica que a Madeira, enquanto comunidade política, deve ser dotada de um acervo de poder legislativo e executivo que lhe permita definir claramente uma orientação política própria. Importa, por isso, deixar muito claro que a autonomia política não é apenas a expressão da nossa liberdade e um valiosíssimo instrumento ao serviço do nosso desenvolvimento. É ela própria também um fim em si mesma. A Madeira e a sua autonomia política são indissociáveis, tal como a soberania é indissociável do Estado português. A autonomia política é sagrada, tem sido a razão da nossa prosperidade, da nossa emancipação e da nossa liberdade. Daí que seja nossa obrigação defendê-la do risco de situações de dependência financeira que a hipotecam. Daí que seja nossa obrigação defendê-la da sujeição a interesses económicos. O poder económico tem de estar sempre subordinado ao poder autonómico. Daí que seja nossa obrigação estar vigilante e alerta para impedir que a autonomia seja tomada por cavalos de Troia ao serviço de Lisboa. Senhores Presidentes, senhoras e senhores membros do Governo e da Assembleia, a autonomia é a expressão de liberdade, mas quem a preza verdadeiramente, tem de a defender noutros planos. No plano da autonomia do poder local, no plano da autonomia individual de cada cidadão, no plano da autonomia da sociedade civil, das suas associações, dos seus clubes, das suas igrejas e religiões, das suas universidades, dos seus sindicatos, das suas organizações de defesa do património, do ambiente, do consumidor, das suas organizações de solidariedade social. Porque é o acumulado desta liberdade, desta autonomia, que faz uma comunidade ser livre, vibrante, dinâmica, inovadora e socialmente coesa. E onde pudermos ter sociedade e setor privado com este perfil, não devemos ter setor público. Tenho consciência que na nossa cultura política latina o princípio é tanto Estado quanto seja possível e apenas tanta sociedade quanto necessária. Mas no mundo aberto, exigente e global em que vivemos, faria mais sentido que o princípio fosse tanta sociedade quanto seja possível e apenas tanto Estado quanto seja necessário. Foi uma sociedade americana moldada neste último princípio que tanto impressionou Tocqueville e que tão bem se encontra descrita no seu livro Da Democracia na América. Temos tudo a ganhar de
com uma sociedade civil madeirense mais autónoma, mais dinâmica e pujante, que possa ombrear com o setor público forte que resultou do processo de descentralização política. E o mal que temos de evitar a todo o custo é o de que a força do setor público se faça à conta da fraqueza da sociedade civil e do setor privado em geral. Libertar a sociedade civil e impedir que o setor público se torne asfixiante é um imperativo. Não é uma questão de menos setor público. Precisamos é de um setor público mais racional e mais equilibrado. Na verdade, na asserção de Daniel Bell, o Estado tornou-se grande demais para as pequenas tarefas e pequeno demais para as grandes tarefas. Seremos melhores se formos uma comunidade com mais sociedade, mais família, mais associações, menos déficit e dívida pública, mais poupança, menos consumo, menos impostos, mais empresas e menos teia burocrática sobre elas. É por isso que não posso deixar de enaltecer, por ser coerente com esta visão, algumas medidas do Governo Regional. Refiro-me à redução de impostos em 37 milhões de euros, caminho que tem que prosseguir. Refiro-me à impressionante redução da dívida pública em cerca de 1.200 milhões de euros. Refiro-me à tremenda redução dos déficits públicos que deram mesmo lugar a superávites. Refiro-me à contenção e redução dos meios e recursos afetos à administração pública regional. Todas estas medidas têm algo em comum. Representam uma devolução de recursos para os cidadãos, para as empresas e para a sociedade civil. Recursos que poderão ser melhor aproveitados e darem lugar a mais desenvolvimento económico e social, como tem vindo, de facto, a acontecer. A economia regional cresce há 56 meses consecutivos. O desemprego baixou de 15,8% à data da posse do Governo para 8% em 2018. Estes resultados são a melhor forma da região honrar o espírito do 25 de Abril. Senhores Presidentes, senhoras e senhores membros do Governo e da Assembleia, termino com duas notas. Uma primeira de solidariedade para com o povo da Venezuela e com os nossos conterrâneos que aí vivem. Em cima de todos os sérios problemas conhecidos, os condicionamentos e as restrições à liberdade são cada vez maiores. Uma segunda nota de congratulação pela evolução política recente na África do Sul, que dissipa quaisquer dúvidas sobre o caminho de liberdade que o país quer continuar a trilhar. Evolução política que terá ainda sido influenciada pelo imenso legado democrático, cívico e humanista de Nelson Mandela. Paradoxal que seja um líder africano uma das maiores referências, se não mesmo a maior, dos valores da liberdade e da democracia. Quando se perfazem 100 anos sobre o seu nascimento, curvo-me respeitosamente perante a sua memória e a sua luta de uma vida inteira pela causa da liberdade. E cito-o: abracei os ideais de uma sociedade livre e democrática, onde todas as pessoas vivam juntas, em harmonia e com igualdade de oportunidades. Fim de citação. Muito obrigado.